Boa tarde, Bruno Nunes. Bruno Nunes, deputado municipal pelo Partido Popular Monárquico, deputado municipal aqui em Loures, na Assembleia Municipal. Como habitualmente, temos mais uma crónica em que o Bruno Nunes avança com uma série de temas que considera de mais importância, de maior importância para o que se tem passado aqui no município de Loures. E começava-lhe por perguntar exatamente isso. Hoje, 9 de agosto, em que estamos a gravar esta sua entrevista, quais são os temas que pensa abordar ao longo desta crónica? Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste lá em casa, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que nos estiver a ver. Muito obrigado ao STV uma vez mais pelo convite e pelo trabalho que tem feito. Bem, 9 de agosto, estamos em pleno período de férias da Assembleia Municipal. No entanto, e de uma forma já quase com o princípio de rescaldo daquilo que aconteceu desde outubro até ao início das férias, e também prevendo um bocadinho aquilo que será a atividade política partidária a partir de setembro, basicamente os temas que escolhi irei abordar muito superficialmente novamente o assunto do apoio técnico administrativo. O PPM mantém a sua bandeira. Quero falar também em relação à relação com os trabalhadores municipais, não apenas das Loures como no último programa, mas abrangendo todos os trabalhadores do município. Quero falar da questão da habitação social no concelho, porque foi notícia frequentemente, e foi notícia nas obras nacionais, porque aqui é notícia constante. E falarmos também um bocadinho daquilo que é a previsão e algumas propostas que o PPM tem a partir de setembro para trazer para a Assembleia Municipal, numa altura em que as comissões vão começar a trabalhar, numa altura em que a atividade política se vai começar a desenrolar com maior afinco, surpreendentemente quase com um ano de atraso, porque estamos eleitos há um ano e as comissões começam a trabalhar agora, mas vale às vezes tarde do que nunca. Pronto, por isso basicamente são esses os temas. Comecemos então pelo apoio técnico-administrativo. Eu penso que isso veio um bocado da crónica anterior, do mês passado, e as coisas até agora, pelo menos a Câmara Municipal não aprovou. Isso tem estado um bocado em banho-maria. Sim, falando da questão do apoio técnico-administrativo, porque claramente o PPM, como eu tenho dito, tem sido os partidos que maior bandeira têm feito esta questão. E existem aqui questões que eu acho que devem ser claras para a população e para quem nos assiste lá em casa. O PPM tem feito a utilização da bandeira do apoio técnico administrativo e muitas vezes tem sido quase criticado como sendo tão e agora que até o vosso parceiro de coligação pediu o adiamento da licitação na reunião do Executivo. O que é que faz o PPM em relação a isto? O primeiro ponto que eu queria esclarecer é isto não é uma bandeira do PPM, é uma bandeira de todos os partidos e o interessante nesta questão é que quase todos me contactam telefonicamente a dizer então como é que está o nosso assunto. Mas depois, à frente das câmaras ou à frente da população das Assembleias Municipais, como isto não é politicamente correto nós estarmos a dizer que queremos assessores, existe muita gente que se escuda e que fica por trás. Os meus colegas da Assembleia Municipal, certamente pelo telefone, certamente neste momento estarão a pensar, será que ele vai falar em nomes? Não vou falar em nomes de ninguém, mas eles sabem quem são, que me ligam constantemente. E a quem eu digo, mas vocês também têm que começar a tomar posição, porque parece que depois sou eu o mal da fita a falar constantemente num assunto que não é politicamente correto para alguns, ou se calhar não tão polido como as pessoas pretendiam. Passando de uma forma muito superficial, apenas para dizer que aquilo que mencionei na última entrevista, que iríamos levar o processo de tribunal administrativo, não tenho as minhas intenções se a política não for respeitada e se aquilo que foi deliberado em novembro do ano passado não tiver cumprimento. Falando também, eliminando já as questões dos ataques políticos que têm tentado fazer, a dizer que o PPM agora se calhar não vai poder dizer nada porque foi o seu parceiro de coligação que pediu o adiamento, o PSD tem as suas razões para pedir o adiamento. As razões serão eles que têm que justificar e quando separo aqui o nós e o eles é claramente por isso. Eu não sou o PSD, eu não represento o PSD e por isso eu tenho a minha política é fazer cumprir aquilo que foi estabelecido em novembro. Se alguém tem propostas a alterar, a apresentar, se alguém tem outro tipo de discussão a fazer,
ninguém pode criticar a legitimidade do PSD o querer fazer, não significa que eu acompanhe a posição do PSD ao pedir o adiamento. Não concordo com o adiamento, para mim não há adiamento e para mim a situação tem que ficar resolvida antes da Assembleia Municipal voltar aos trabalhos. Caso contrário, o processo andará para a frente, independentemente de ter sido o PSD a adiar, a CDU ou o PS na reunião do Executivo. Já foi adiado 2 vezes na reunião do Executivo e eu espero que se resolva antes do início dos trabalhos da Assembleia Municipal. Por isso é apenas para ficar bem claro que o PPM é um partido independente, foi eleito com os votos que foi na coligação, mas mantém a sua postura de independência e por isso é que nos separamos da coligação, não por não termos políticas conjuntas em que acreditamos, mas porque queremos ter autonomia e independência nas nossas decisões. E assim o faremos a partir de setembro, se este diploma que foi aprovado em novembro do ano passado não estiver em cumprimento dentro da Assembleia Municipal com o apoio técnico administrativo dos partidos. Basicamente, em relação a este tema, era apenas para fazer um ponto de situação e um esclarecimento em relação a isto. Mas eu tinha aí uma questão, porque o Bruno Nunes anteriormente disse-nos que, independentemente de ser ou não cedido o tal de apoio técnico-administrativo, há um conjunto de decisões, deliberações da Assembleia Municipal que não foram cumpridas pelo Executivo e que o Bruno Nunes avançaria tal e qual para o Tribunal Administrativo. Esta questão, eu estou a perceber mal, ou a sua vontade de ir para a frente com o processo administrativo é independente do apoio técnico-administrativo? Como eu expliquei na última entrevista, aquilo que para mim é fundamental é que as deliberações da Assembleia Municipal sejam cumpridas pelo Executivo, aquelas que obrigam o Executivo a cumprir. Nas últimas semanas, eu dou um exemplo claro, nomeadamente em relação a pedidos de explicações que tenham sido feitos pelo Bloco de Esquerda, que nunca tinham sido prestadas as devidas explicações. O Executivo rebateu os documentos na última semana. Existem aqui várias questões que têm que ser analisadas pontos a pontos e perceber se tudo vai ser cumprido. Se não for cumprido, o processo anda. Para mim, o importante aqui não é, ao darem uma avança, como eu referi na última entrevista, era isso? Por darem uma avança ao PPM e aos restantes partidos, mas eu estou a falar para mim, não é para darem uma avança ao PPM que eu me irei calar e dizer, ok, então agora com o resto não precisam cumprir. Não, têm que cumprir as deliberações da Assembleia Municipal naquilo que a lei os obriga a cumprir. E por isso, essa situação para mim continua clara. Independentemente do apoio técnico administrativo, obviamente o apoio técnico administrativo é aquilo que tem sido mais batalha, porque é uma batalha da CDU de não querer. Eu não vou dizer que a CDU não queira que os partidos não tenham apoio técnico administrativo, porque eu acho que o Presidente Bernardino Soares já claramente aceitou essa questão e creio que não vou cometer nenhuma inconfidencialidade ao dizer que ele, inclusive, já me transmitiu pessoalmente que concorda que os partidos de menor representatividade tenham. O problema é que o que foi aprovado não foi isso, foi que todos os partidos tenham esse apoio técnico administrativo. Eu não tenho que defender nem o PS nem o PS, e nem eles precisam que eu os defenda. No entanto, já percebemos claramente que isto é uma questão política, que o Presidente Bernardino Soares, ao partir a proposta que inicialmente foi aprovada em novembro, foi apenas uma, e o Presidente Bernardino Soares levou à reunião de Câmara separado uma proposta para apoio técnico administrativo para grupos políticos de 1 a 4 deputados e de 5 superior. Claramente nós percebemos a mensagem. Isso é legal? Isso está correto? Eu já não digo eticamente, mas legalmente é correto? Ou seja, uma deliberação da Assembleia pode ser dividida em 2 pontos na reunião de Câmara? A partir do momento em que a proposta foi colocada à aprovação de todos os membros do Executivo e que o aprovaram a sua votação desta forma, o PSD, o PS e a CDU aprovaram que isto fosse votado desta forma, está legal. Eles aprovaram a integração desta proposta na ordem de trabalhos, por isso, a partir do momento em que a aprovaram nos moldes é que está, legitimaram em que a situação fosse votada desta forma. Agora, todos nós percebemos a mensagem política que aqui está. Claramente a CDU quer perceber, quer fazer a bandeira, e veremos nos próximos meses, de que o PS e o PSD já tínhamos assessores nos gabinetes de variação e que mesmo assim a guerra não é aqui claramente nem com o PP, nem com o PAN, nem com o Bloco, creio eu, e é a minha interpretação política desta mensagem. Não me querendo alongar muito mais na questão do apoio técnico administrativo, mas claramente a posição do PPM era esta, para ficar marcada. Nós somos independentes, manteremos a nossa postura até ao final, e fazemos questão que aquilo que é deliberado na Assembleia Municipal seja cumprido, ponto final.
Vamos então ao ponto relativamente aos trabalhadores municipais e uma série de questões que têm surgido em várias empresas municipais e no próprio município. Sim, nem tanto a questão que tem surgido nas empresas municipais. E eu trazer este ponto deve-se a um facto de nós assistirmos nas redes sociais, nas páginas oficiais dos partidos localmente, nas intervenções políticas, temos assistido àquilo que eu considero que é alguma ou muita falta de respeito para com os trabalhadores do município. Porque, nomeadamente em relação ao Chimar, os trabalhadores do Chimar têm sido utilizados como arma de arremesso da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. E andam aqui num ping-pong. Porque se existem coisas que funcionam mal no Chimar, eu acho que politicamente nós temos que pedir a responsabilidade às administrações das empresas. E não temos que estar a responsabilizar aqueles que com 42 graus andam pendurados no caminhão a recolher os monos ou a recolher o lixo. Não são eles que têm a culpa do que está mal. Não são os funcionários municipais que têm culpa, não é nas GES-12 os funcionários das GES-12 que têm culpa do que pode correr mal. Não são os funcionários, os restantes funcionários municipais que fizeram um excelente trabalho em relação às festas do Conselho, que têm culpa se o município decidiu que as festas estavam mais centradas em Loures, em São João da Talha, Sacavém, onde quer que seja. Por isso, os funcionários municipais têm que deixar de ser bola de trapo, de arremesso dos sindicatos, da diferença do sindicato que está afeto a um partido e do sindicato que está afeto ao outro, destes sindicalistas que dentro das empresas, alegadamente com o princípio de defesa dos trabalhadores, têm utilizado os trabalhadores como arma de arremesso, quando os trabalhadores não têm absolutamente nada a ver com isso. Os trabalhadores querem cumprir o seu horário de trabalho, ter estabilidade no seu local de trabalho, receber o seu dinheiro e viver paz social, ponto final. E o que acontece por parte dos políticos, localmente, é que deveriam ter a responsabilidade para não utilizarem os trabalhadores, porque isto parece quase os pais que estão divorciados e depois utilizam a criança, que não tem assim tanto poder, para andar aqui a fazer chantagem uns com os outros e jogos políticos uns com os outros. Os trabalhadores municipais devem ter respeito por todas as forças políticas e acabarmos de vez com esta brincadeira de utilizarmos as redes sociais para vir tentar colocar o A contra o B, o B contra o C, picar os trabalhadores contra o partido A ou contra o partido B, dizer que afinal o partido A não defendeu os trabalhadores. Esqueçam isso, os trabalhadores não são na propriedade da esquerda nem da CDU, os trabalhadores são propriedades de si mesmos, as pessoas têm família, não estão dependentes dos partidos políticos e estas questões de continuarmos a tentar alavancar a raiva dos trabalhadores contra determinados partidos que parece que às vezes deixam levar este rol e entram nas jogadas de criticar as empresas, mas de uma forma que criticam os trabalhadores. E esse, por exemplo, aquilo que aconteceu no bairro da Torre, os trabalhadores saíram do Chimar sem ter grande responsabilidade naquilo que aconteceu no incêndio, no entanto foram os primeiros a chegar e dos últimos a abandonar o local a tentar ajudar as populações. Não é responsabilidade deles. Os trabalhadores do Chimar vivem a inoperância por parte do Executivo, quer de Odivelas, quer de Loures, de fazer uma campanha de sensibilização e de responsabilização da população pelo abandono dos monos como fazem e de forma sem civismo nenhum, que é despejar os lixos na rua. E por isso depois utilizamos essas fotografias para fazer campanha política do partido A contra o partido B, a dizer a vergonha do lixo, mas os trabalhadores têm culpa da falta de civismo da população. Os trabalhadores têm culpa que não existam formas mais pesadas, que não exista uma forma mais pesada de educar as pessoas, porque vivemos numa sociedade que parece que os valores e o respeito pelo próximo, partimos do princípio que despejamos ali e alguém há de apanhar. Sentimos que ninguém apanha quando existem greves e quando os trabalhadores reivindicam os seus direitos, então depois dizemos que é uma vergonha. Os trabalhadores são uma vergonha porque não apanham o lixo. Ou seja, no meio disto tudo, se existe responsabilidade, e eu estou-me a focar aqui muito no Chimar porque as últimas notícias, porque vimos na Assembleia Municipal de Odivelas, na Assembleia Municipal de Loures, nas reuniões de executivos de Odivelas e de Loures, grandes estudos, grandes gráficos de Excel, tudo muito bonito, mas o que é que isto leva à prática, ao dia a dia de quem anda pendurado num caminhão? Eu não vou pôr aqui a defendê-los, porque eles não precisam da minha defesa.
Eles precisam que os deixem em paz e que os deixem trabalhar e que não estejam constantemente a utilizar os trabalhadores do Chimar, os trabalhadores das GES-Louros, os trabalhadores municipais como arma de arremesso. Se existem críticas a fazer, que os façam à administração. O PPM, quando quis criticar aquilo que se passa dentro das GES-Louros, criticou a administração, salvaguardando parte do princípio que eles têm direito ao contraditório e que poderá não ser, como nós estamos a dizer, e por isso mesmo contra a vontade da CDU, nós dissemos alegadamente, supostamente, porque temos que verificar os factos. Nós não vimos atacar os trabalhadores das GES-Louros. Deixem os trabalhadores das GES-Louros, deixem os trabalhadores do CIMAR fora disto. Deixem esta tentativa de apontar o dedo a quem é mal pago e deveria ser muito mais bem remunerado porque faz o trabalho social para todos. Deixem de criticar aqueles que trabalham de sol a sol, em condições que muitas vezes desejam muito, ou que desejávamos muito que fossem outras, e parem com esta questão de analisar se há mais um sofá, menos um sofá, se há 4 anos atrás se recolhia mais móveis ou menos móveis, porque são menos efetivos atualmente a trabalhar. E não é por causa disso que as coisas vão reduzir ou que o trabalho vai ser bem feito. Por isso, hoje vou falar dos trabalhadores dos GES-Louros, do Chimar e dos restantes trabalhadores municipais é numa lógica de apelo, porque eu sei que estes vídeos são muito vistos pelos meus colegas da Assembleia Municipal, de parem com isto, parem com esta história de utilizar as pessoas como arma de arremesso. As pessoas não são balões de água que andamos aqui a utilizar no Carnaval de Louros a tirarmos contra os outros. Parem com isto. É esse o objetivo, porque não é isto que resolve o retrocesso do processo de renegociação nas GES-Louros, não é isto que resolve o repor os salários que estão em cumprimento nas GES-Louros, no nosso entendimento, não é isto que resolve melhores condições para os funcionários do Chimar, não é nada disso que resolve isso. Mas, Bruno Nunes, e eu sei que falou aí nos gráficos, nós publicámos um conjunto de gráficos do vereador Painho Ferreira. Há aqui um erro, e eu assumo aquilo que estou a dizer, há aqui um erro, sobretudo de planeamento, da parte da direção do Chimar, porque todos os números que podíamos compilar de há 4 anos para cá nos diriam que neste momento a situação dos monos, a situação dos resíduos ia ser esta. Portanto, não haverá aqui uma grande responsabilidade de quem esteve à frente e está do Chimar e que não soube, tratando os números e tendo o planeamento, calcular com algum rigor científico que as coisas iam caminhar para aqui e não teria obrigatoriamente que ter tomado determinadas decisões de gestão. Chega onde eu quero dizer, ou chega àquilo que eu digo. E que culpa tem os trabalhadores do Não, mas eu não estou a falar dos trabalhadores... Por isso é que o meu apelo vem na lógica de, se existem coisas mal no Chimar, e eu considero que existe, eu não sou a favor da privatização do Chimar, por isso que acaba rememos já com essa questão do porque eles querem a privatização. Sim. Eu não sou a favor da privatização do Chimar, nada disso. Mas mantém o intermunicipal ou acha que Louros deveria ter os seus serviços e Odivelas os seus também? Eu acho que é impensável neste momento separar. Ok. Intermunicipal. Continuar intermunicipal. O que eu acho é que não podemos tentar gerir uma área como é a área do Chimar, com o número de efetivos que temos e com os meios que aquelas pessoas têm. E muito mais acho injusto quando são as pessoas que trabalham no Chimar de sol a sol que são responsabilizadas por dizermos os trabalhadores do Chimar. Não, vamos responsabilizar a administração, vamos reunir com a administração, nós temos responsabilidade política, tal como fizemos agora nas GES-Louros. Vamos chamar a administração das GES-Louros para os questionar e para vermos o que é que podemos propor de forma a que seja vantajoso, para que exista uma paz social dentro da empresa, que seja bom para a empresa, que seja bom para os funcionários e que seja bom para a população. Para os consumidores. E para os consumidores. Por isso, e o mesmo que se passa em relação ao Chimar. Por isso, não adianta os plenários de trabalhadores em que achamos que a raiva e o ódio em cima do... Mas eu ouço uma crítica por parte de quem está à frente do Chimar e falo numa argumentação, portanto, na Câmara Municipal de Odivelas, em que a representante de Odivelas, a vereadora, falava na grande abstenção dos trabalhadores como sendo uma das razões. E a pergunta é... A abstenção de quem? A abstenção dos trabalhadores, portanto, baixas. E a questão é,
parece que, para quem está assim de fora e para quem assiste a estas coisas como eu, que a administração, entre a administração e os trabalhadores de base, vamos supor assim, aqueles que o Bruno está a falar, há quadros intermédios. A ideia que me fica é que a administração diz que faz tudo o que tem a fazer. Sim. Ora, se a administração não tem culpa e os trabalhadores de base também não têm culpa, então a culpa é dos quadros intermédios? Sabe que quando... Ou há aqui outra explicação? Quando os bailarinos... não sabem dançar. Quando os bailarinos entram na pista, se escorregarem, certamente vão dizer que foi a empregada da limpeza que limpou mal. Sim. Nunca foram eles que se enganaram, torceram um pé ou o que quer que seja. E por isso, o que eu acho é que a administração do Chimar não se pode desresponsabilizar e partir daquilo que é fácil de culpar os trabalhadores que têm uma capacidade menor de intervenção pública ou de demonstração, a não ser quando se colam aos sindicatos e se tenta então fazer algumas revoltas sociais, e lá entramos nós no mesmo e não saímos daqui. Por isso, eu acho que o processo, e nós iremos lutar por isso a partir de setembro, passa por uma maior responsabilização dos administradores do Chimar. Esses sim têm de ser chamados, esses sim têm de ser responsabilizados. Nós não podemos continuar. Exemplo, olha, vimos agora no país, o país novamente está a arder. Ninguém responsabiliza o governo. Partimos do princípio que os bombeiros não têm meios, os bombeiros são incompetentes, porque depois as televisões mostram os bombeiros com uma enxada na mão e nós dizemos que são aqueles senhores, e vão passar a perdoar a expressão, que são heróis, mas é muito fácil dizer que eles são os heróis. Eu vou apelidá-los também de desgraçados. Porque é o que todos dizemos à boca pequena, mas depois dizemos, mas são os heróis, mas eles dão a vida por nós, eles lutam pelo aquilo que é nosso. Mas é muito mais fácil criticá-los a eles, porque eles é que não sabem. Os bombeiros estiveram parados, os bombeiros fizeram isto, os bombeiros fizeram aquilo, os bombeiros não defenderam. Nós nunca dizemos que as responsabilidades vêm de cima do Comando Nacional, da Proteção Civil. Mas o Bruno está convencido que o caso do Chimar, como noutras empresas, é mal gerido da parte da administração de topo. Da parte da administração de topo. Não há culpa dos quadros intermédios. Obviamente que ou há uma análise que já lhe permite afirmar que... Quando a administração de topo desempenha 1001 funções, uma delas, entre as 1001 funções que desempenha, entre variações e outros cargos que têm de responsabilidade com os postos que já têm a sua responsabilidade no Executivo, depois gera quase que em part-time aquilo que é uma empresa com a responsabilidade do Chimar, o Chimar tem que ser, a administração tem que ser profissional. Não concordo com o tipo de forma que é feita a delegação de poderes, não concordo com a forma que gera a administração. Quantas vezes reúne a administração do Chimar? Quantas vezes reúne? Quantas vezes a administração do Chimar está presente diariamente das 8 às 10 da noite ou das 8 às 6 da tarde? Mas eu volto à questão. Então, se analisando os números era possível prever que isto ia acontecer, o que é que foi feito para obviar a que a situação atingisse este ponto? O que foi feito é que a administração não passa de uma fachada. Os quadros técnicos intermédios têm que ser quem pega o touro pelos cornos, e desculpem o meu português, e quando há falta de liderança, o barco abanha. Porque depois, a partir daqui, passamos a ter as direções de serviços, cada um a puxar por si e a defender o seu pelouro. No fundo da cadeia alimentar, que são os que comem menos, estão os trabalhadores, mas que acabam por comer mais de toda a gente, porque é o trabalho visível. Porque o trabalho dos quadros intermédios e da administração não é isso que vai terminar, não é visível. Porque o que é visível é se o lixo foi recolhido ou não foi recolhido, se a água chegou ou se a água não chegou. Eu penso que grande parte da população tem a noção de que quem falha é a direção, não são os trabalhadores que andam, como diz o Bruno, pendurados no carro de recolha do lixo, que são os culpados. Mas não está aqui para me responder a perguntas, está aqui para nos fazer, mas diga-me sinceramente, a maior parte da população pode ter essa sensação. Então porquê é que os políticos no Conselho continuam a atacar e a utilizar os funcionários municipais como bola de arremesso uns para os outros? Atacam diretamente quem tem... Eu acho que quando há críticas ao Chimar, há um lado que assume que essas críticas são contra os trabalhadores e não assume que as críticas ao Chimar são à direção do Chimar. E aí gera um movimento parado da resposta. Andamos aqui sempre numa questão de bola. O problema é que a administração do Chimar, estamos a falar de delegações que a maior parte delas são políticas. Sim. E não remuneradas. E
e não remunerados. Nós estamos a falar de uma situação de trabalhar a part-time numa empresa que tem a responsabilidade. E tem uma função. Que tem uma função essencial, que é um princípio básico para o bom funcionamento em todos os aspectos. Para aquilo que é o da bom saúde ambiente, pública. Para aquilo que é o bom ambiente em tudo e da qualidade de vida das pessoas. São bens essenciais para a mão do Chimar. Não podemos continuar a brincar com o Chimar e a geri-los. Por isso, não sou a favor da privatização do Chimar, mas sou a favor que seja repensada a forma da administração do Chimar. Não pode continuar a ser gerido em part-time e quando eu tenho tempo passo por lá e dou uns despachos. Porque a gestão do Chimar, por muito competente que seja, está na mão dos quadros intermédios, que por muitos competentes que sejam, estão com falta de liderança. E tem que ter diretrizes. Tem que ter diretrizes. Como é que nós vamos resolver isto? Porque se o problema é conhecido e já há uns anos para cá é conhecido, volto a referir os tais gráficos que publiquei do vereador Painho Ferreira, esse problema é conhecido. Está lá bem explicado que a evolução ia ser naquele sentido. E acha que os quadros técnicos superiores... Não é o homem que anda pendurado na carrinha que vai dizer que tem que se investir mais em carros de recolha ou... Os quadros técnicos superiores ou os restantes quadros do Chimar têm a responsabilidade nisto. Não têm. O problema é que o que funciona mal no Chimar... Ou então a administração envia diretrizes para baixo e elas não são cumpridas. Só pode ser isso, não é? Mas eu não acredito nisso. Pois. E se elas não são cumpridas é porque existe falta de fiscalização por parte da administração, porque a administração não está presente. A administração delega... Mas isso não é claro. O que eu quero dizer é que neste momento não é claro onde é que falha a gestão. Se é no topo, se é nos quadros intermédios. Eu tenho a minha opinião pessoal, mas como é uma opinião pessoal e não política, eu neste momento tenho que ter a política. E a política eu acho que tem que se averiguar o que é que se passa no Chimar. Claramente. E para averiguar o que se passa no Chimar, deve tanto a Assembleia Municipal de Odivelas como a Assembleia Municipal de Loures tomarem uma posição junto dos respectivos executivos, porque os executivos, ao fim e ao cabo, é que acabam por nomear os administradores do Chimar, e tomar uma posição, não de fiscalização dos trabalhadores, não são os trabalhadores que têm que ser fiscalizados, é fiscalizar a gestão. Sim, sim. Perceber a gestão, qual o modelo de gestão, qual o fluxograma, qual o organigrama daquela empresa, o que é que se passa, como é que é o fluxograma daquilo. Que futuro? Aquilo vem acima, aquilo quando os problemas surgem chega à administração meramente faz parte de despachos administrativos. O que é que se passa? Agora, com esta brincadeira de gestão, temos centenas de trabalhadores que, para além de todos nós deveríamos louvar o trabalho que fazem, são mal remunerados e ainda são uma bola de arremesso político. É só essa a questão e por isso hoje foquei um bocadinho mais no Chimar, não esquecendo nunca aquilo que se está a passar nas Louras. As Louras têm uma situação de incumprimento por causa dos vencimentos que eu espero que se resolva o mais rápido possível. Deixando a nota que na última intervenção que eu fiz aqui consigo, o PPM propôs a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as Louras, a administração das Louras, os trabalhadores das Louras e tentarmos perceber o que é que se passa. Esse grupo de trabalho foi aprovado, apesar de toda a guerra que mas depois foi aprovado por todos. Foi aprovado por todos, acho que porquê? Porque apesar de existir um grupo que achava que isto poderá interferir com o papel deles dentro das Louras, percebem que politicamente seria mais uma vez incorreto dizerem que isto não poderia ser feito. Uma das primeiras reuniões está marcada para setembro, uma conferência de líderes precisamente para tratar dos agendamentos dessas reuniões e por isso conseguimos, com a boa vontade do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Ricardo Leão, incluir a aprovação da criação do grupo de trabalho na última Assembleia Municipal, possibilitando assim que logo na primeira semana de setembro se possa marcar as reuniões com os servidores, com a comissão. Sindicatos. Porque, para as pessoas perceberem, apesar de nós termos deliberado, depois foram indicados, deliberado a constituição do grupo de trabalho, depois foram indicados pelos partidos políticos os nomes e esses nomes, a constituição do grupo de trabalho tem que ser novamente aprovada na Assembleia. E já foi aprovado, caso contrário teria que ser aprovado só em setembro, são burocracias. E lá está, que mexe com a vida das pessoas, mexe com o dinheiro dos trabalhadores das Louras, mexe com a estabilidade das pessoas. Mas que legalmente tem que ser feito assim, caso contrário teríamos a tratar de uma questão legal. Eu sei que eles têm tido muita paciência, muito mais do que aquilo que lhes é exigido ou pedido, mas era a única forma de o fazer. Vamos então agora para a habitação social. A habitação social tem sido notícia, a dívida da habitação social aqui no município de Loures é das maiores. Lembro-me que numa Assembleia Municipal
e presumo também que numa reunião de Câmara foi lançada a hipótese de ser a própria autoridade tributária a fazer a cobrança destas dívidas. Isso ficou em stand-by, adiado pelo Presidente Bernardino Soares, que apresentou essa medida para fazer cobrança coerciva de outras dívidas ao município. Começava por perguntar, aqui, trocando um bocadinho as voltas, há alguma coisa já prevista em termos de cobrança coerciva através da autoridade tributária de dívidas da habitação social? Okay. Não faço ideia porque é uma questão que compete ao Executivo. A mim, como deputado municipal e, entre aspas, fiscal daquilo que é o Executivo, porque é o papel de todos os deputados municipais, a mim o que me preocupa são os números que são apresentados. E não vou, também desmistificando já, não vou pegar na questão de etnias, nem de absolutamente nada disso, para não virem a repescar as questões da campanha. Sabe que nós temos uma política muito concreta em relação ao PPM, que é, nós partimos do princípio que ao dar alguma coisa a alguém, não estamos a ajudar ninguém. As pessoas acabam por se habituar a receber sem ter qualquer ónus sobre isso e partem do princípio que é tácito e aceito por todos que assim funciona. Nós achamos que esta questão da habitação social tem responsáveis porque politicamente os políticos o que têm feito é, com medo dos resultados eleitorais, têm medo de ser acusados de racismo, têm medo de ser acusados de tudo e mais alguma coisa por não terem capacidade de cobrança por meios coercivos ou não daquilo que são os valores da vida. E nós estamos a falar de valores completamente astronómicos. Valores que, num orçamento, para termos uma noção, milhões. Estamos a falar de uma porcentagem elevadíssima daquilo que é o orçamento municipal. O orçamento municipal são 120 milhões e estamos a falar de números absurdos em relação àquilo que são as taxas de incumprimento. É claro que existem aqui, cada caso será um caso e teremos 1001 questões para analisar em relação às pessoas que se encontram em incumprimento, se estão sem emprego, se estão com emprego, porque é que não pagam, se são mais idosos, se não são idosos. Primeiro, acho que há uma preocupação de tentar salvaguardar aquelas que são as famílias mais desfavorecidas, mas começando essencialmente pela questão das pessoas mais idosas. Acho que são as situações prioritárias a tentar resolver, não com uma cobrança coerciva, mas aqui, apesar da justiça não pode ter dois pesos e duas medidas, tem que haver alguma sensibilidade social e nós percebemos que há pessoas que não têm capacidade para trabalhar, como os mais idosos, e podem estar numa situação completamente debilitada, porque as reformas hoje em dia baixaram, porque não há capacidade financeira para o fazer. Mas depois temos todas as outras pessoas com outras situações para serem resolvidas. E esses casos têm que ser analisados. E a Câmara vai ter que tomar decisões, a Câmara vai ter que tomar posições. Os políticos são elegidos, são eleitos, mas desculpa, os políticos são eleitos para tomar decisões, sejam elas mais complexas ou não, os tomar, sejam elas mais populistas ou menos populistas. E por isso, quem está em incumprimento, ou cumpre, ou terá que sofrer consequências. E se não existem consequências, porque não queremos entrar na lógica de desalojar as pessoas, porque não queremos, nós não podemos ter um peso quando achamos... Como é que responde a isso? Há um dos argumentos que é quando despejamos pessoas Sim. que estão numa habitação social Sim. e as pomos na rua, Sim. estamos a criar o mesmo problema, ou seja, noutro nível, mas o mesmo problema. Nós não precisamos pôr as pessoas na rua. Ok, mas como é que responde a isso? Repara uma coisa. Se o António não pagar a sua casa, se o António não pagar a sua renda, se não pagar a sua luz, se não pagar a sua água, ninguém vai dizer absolutamente nada, vai para a rua e acabou. E foi o banco que o meteu na rua. Ou foi o senhorio que o meteu na rua. Sim. Okay? E é uma situação lamentável, todos lamentamos que isso aconteça a qualquer ser humano, nem que seja um ser humano a passar por isso, é lamentável. Mas se não pagaram em mim, as finanças vêm em cima de mim. Exatamente. Por isso, acho que há formas de se tentar. Uma coisa são as pessoas que têm um agregado familiar, são mil e uma formas, as pessoas que têm um agregado familiar enorme. Eu não queria entrar aqui nos populistas porque eu sei as repercussões que isto vai ter. Mas uma questão é clara: se a pessoa vive daquilo que é a ajuda social, ou seja, o Estado não tem nada para dar. As pessoas não se convençam que é o Governo ou a Câmara que dá. Quem dá sou eu, é você e é quem paga os impostos. Eles, e agora afastando-me da questão política,
Os organismos locais gerem o nosso dinheiro. A Câmara não tem nada. Quando nós dizemos o orçamento da Câmara de 120 milhões, não, os 120 milhões que nós, municípios, demos à Câmara para gerir para o bem de todos. Por isso a Câmara não tem nada, o Governo não tem nada. O Estado somos nós. O Estado somos nós, ponto final. E por isso, a partir do momento em que gerem o nosso dinheiro, se as pessoas estão a viver numa casa que é dada por nós, então, se está desempregado, e quantas destas pessoas estão desempregadas, que trabalhem para uma sociedade? Mas o que está a defender é que haja um estudo a par da assistência social, analise os sinais exteriores de riqueza, que veja os rendimentos efetivos, sim, declarados ou não, sim, e que, mediante isso e em função das características do agregado familiar, como? Assim o município atua. Exatamente. E como é que se faz isso? Isso tem muitas variáveis. Obviamente tem muitas variáveis e obviamente não é um processo que se vai resolver num ano. Claro. Mas há quantos anos nós temos que... Mas qual é o caminho? O caminho é que isto tem que afunilar, isto tem que acabar. Isto não pode continuar a alargar. E no meio desta história toda nós temos aqui muita gente que obviamente entramos em situações familiares em que o agregado familiar está todo no desemprego. E por isso não tem forma de o pagar. E que nem recebe subsídios de desemprego. Nem recebe subsídio de desemprego, que já não tem direito a subsídio. Vive dos pescados e E não vamos pegar nessas pessoas e dizer, então, olha, vai para o da rua. Mas se calhar temos que olhar para estas situações e dizer, então, olha, vai ter que fazer trabalho a favor da comunidade para continuar a ter a sua casa. Mas para não alimentarmos essa questão política, não seria interessante haver primeiro um estudo social para chegarmos à conclusão que desses milhões há uma percentagem elevada ou não de pessoas que não têm possibilidade de fazer face a esses compromissos? Os estudos e os grupos de trabalho ou são constituídos com um princípio, meio e fim logo deliberado, e um tempo, uma questão temporal bem definida e um trabalho que tem que ter um resultado prático num curto espaço de tempo, ou então nós vamos criar uma comissão para fiscalizar outra comissão, que entretanto está a ter uma comissão de trabalho que fiscalizou a comissão das duas. Isso não vai dar nada, chegaremos ao final do mandato e nada se resolveu. Há aqui responsabilidades da Segurança Social, há aqui responsabilidades do Governo, obviamente, há responsabilidade da autarquia, mas quem está aqui no fim da cadeia alimentar, mais uma vez, é a autarquia. E a autarquia tem que resolver. Mas a autarquia não tem esse estudo? Continuo a perguntar. Se a autarquia não tem esse estudo, acha que tem. A autarquia neste momento pediu um empréstimo, contraiu um empréstimo de vários milhões de euros para fazer obras num dos bairros onde a questão das rendas sociais mais é afetada. Eu já sei que depois desta entrevista o que vai acontecer é que vão dizer racistas, fascistas, xenófobos, nenhuma coisa, mas isto não tem a ver com isso. Isto tem a ver com uma questão de justiça social. Isto tem a ver que estas pessoas têm que ser integradas na sociedade, por isso, se estão sem trabalho, há formas de tentarmos repor. Mas, Bruno, eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Diga. E se as pessoas não se quiserem integrar? Se as pessoas não se quiserem integrar? Não pode. É assim, se você não quer estar comigo a aceitar as regras que são sociais, não pode estar à espera de depois que essa sociedade o ampare. Porque há pessoas que não se querem integrar. Mas se você não se quer integrar, você quer ser completamente anarca, não vou falar em comunidade nenhuma para não gerar problema, você quer ser completamente Isso não tem a ver com comunidades. Há pessoas que têm dificuldade, outras que são objetivamente contra essa integração e não aceitam as regras. E é transversal a toda a sociedade. Isso não tem a ver com... Não tem concretos, com raças, religiões... Não tem a ver com ciganos, com cores, com os amarelos e os pretos e os azuis. Nada disso. Eu não vou por aí. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque tem ciganos integrados, tem ciganos que não estão, tem portugueses, os ciganos também são portugueses, mas tem gente fora destas etnias que também estão completamente integradas e outras que não estão... E que não querem. Não se querem. Às vezes até os sem-abrigo não querem ir para casas de apoio, portanto isto... Você quer viver do apoio que eu, sociedade, lhe dou. Sim. Mas não se quer integrar na sociedade nem respeitar as normas dessa sociedade. Meu amigo, então vai ter que se safar por si. Mas é preciso essa coragem política que se calhar não há. Mas qual é? Isso é o que toda a gente diz na rua. Se você certo. Então porquê que não tem coragem de dizer? Se você não se quer integrar, se você não quer respeitar, nós constituímos-nos em sociedade, nós respeitamos-nos em sociedade, nós não vivemos numa anarquia. Devemos viver numa monarquia, vivemos numa república, mas a coisa não é a república das bananas. Pois, as regras, sim. As regras são para todos. As regras são para todos, ok? E a lei tem um princípio para ser lei, que é o princípio da viabilidade e da universalidade, não é? Por isso tem que ser viável e aplicável para todos, o princípio da violabilidade também, porque tem que ter o princípio que pode ser violável para ser lei.
Isto é um princípio de igualdade para todos. Isto não existe aqui uns mais e uns menos. Não pode existir. Então acha que essas medidas que se impunham não são tomadas por uma questão eleitoral? É isso? Acho. E acha que isso é uma injustiça para os outros municípios? Acha que... Acho que é uma injustiça não só para os outros como para os próprios, porque lá está. Eu vou dizer uma coisa que eu sei o que é que isto me vai custar. Se você me vier ter todos os dias à porta da minha casa e me disser, dê-me almoço, porque eu tenho fome, e eu lhe der almoço, o dia que eu lhe fechar a porta você vai ficar chateado comigo. Não vai perceber porque é que eu lhe fiz isso. Okay? Se você me vier pedir almoço todos os dias e disser, então olha, António, faça-me um favor, coma à vontade e quando estiver bem vá-me cortar a relva. Mas acha que o município e você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas agora estás-me a obrigar a cortar a relva para você perceber que tudo tem um custo. Sim. E valorizar aquilo que lhe é dado. Se você não quer ser integrado na sociedade, se você não quer respeitar aquilo que são as normas da sociedade, meu amigo, então não tem que receber o inverso. Não tem que receber. Mas acha então que o município devia primeiro ensinar os municípios a pescar em vez de estar a dar peixe? É isso? Primeiro, acho que devia ensinar a pescar em vez de dar peixe e de fazer perceber às pessoas que a lógica do dar, não estamos a dar nada a ninguém. Estamos a dar algo que outros já estamos a dar algo que não é nosso, é algo que é de outros e estamos a cometer injustiças sociais porque isso não vai resolver. Porque o dia que falhar aquela família, o dia que falhar aquelas pessoas, eles vão contestar porque estão habituados a que lhes dê. Não estão habituados a perceber como é que podem ir buscar. Agora, o município não tem a função de educar ninguém. Nós não temos aqui a função de ser mais sabedores do que os outros e que achamos que são as responsabilidades. Agora, temos uma responsabilidade social de tentar integrar as pessoas e que todas as comunidades, todas as pessoas, todas as idades, todos os credos, todas as religiões percebam. Vivemos numa sociedade com regras. E para existir regras, temos que as cumprir, para poder obter o bom e o mau. Mas não se trata aqui, a minha ideia não é ser paternalista, o que é facto é que, mesmo nas prisões, há programas posteriores que dão formação e arranjam colocação, como jardineiros e outras profissões, e eu já estive muito perto disso, e portanto não vejo porque é que também o apoio social não pode chegar aí. Mas pronto, era esse o sentido. Porque depois olhamos para estes valores surreais de incumprimento. Mas algumas pessoas realmente não têm condições. E não nos podemos despejar por isso, mas temos que encontrar a forma de eles perceberem que aquilo tem que ser resolvido. Certo. De uma forma ou de outra. Mas tem que ser integrado. Agora tem que ser integrados, obviamente. Não há uma coisa que achamos. Eu dou-lhe um exemplo. Nós não podemos continuar a retirar os jovens do concelho porque não temos habitação para os jovens. E depois, entretanto, porque não temos. Eu ia utilizar o nome de uma fruta, de um vegetal, mas não vou porque não temos coragem. Percebe? Continuamos com estas situações todas para resolver, porque aqueles bairros não geram a receita para nós podermos ou darmos permissão a que os jovens depois fiquem por cá. Sabe que isto faz-me lembrar um bocadinho aquela história de aqueles que formam os cumpridores. Você tem uma família que é cumpridora, sentem segurança no bairro, todos os dias houve assaltos, já assaltaram a casa 2 vezes, liga para a polícia diz já passamos, mas a coisa não acontece. Eu dou-lhe um conselho, se você meter uma bandeira do Daesh à porta, garanto que olha, o SIS vai lá estar todos os dias, os seus filhos vão ser acompanhados. Essa é das redes sociais. É das redes sociais, exatamente. E você olha para aquilo e diz, é isto, ou seja, não vale a pena nós estarmos a achar que podemos discriminar aqueles que cumprem, e pegando esse exemplo das redes sociais, não podemos discriminar aqueles que cumprem, não os integrando e até discriminando aqui em algumas questões, e depois, por falta de coragem, não é de vontade política, porque vontade política de resolver este problema todos têm. Não temos a coragem política para o fazer. Coragem de chegar e dizer, olha, meu amigo, você tem 2 anos, 3 anos, 4 anos aqui de atraso. Como é que vamos resolver a situação? Mas eu não trabalho, a minha mulher não trabalha, eu tenho 4 filhos. Ok, vamos analisar como é que vamos resolver a situação. Mas vamos ajudar a isso. Vamos ajudar a que você resolva a sua situação. Porque o problema neste momento é seu. Porque eu vou ter que agir. E por isso, para evitar que tomemos medidas, não vamos chegar no primeiro dia, chamar as câmaras da CMTV ou de outro lado qualquer, entrar com bulldozers e polícia a rodos nos bairros e fechar as pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo é que se chegue ao final e que ninguém seja despejado. E que se entre em ordem pública. Ponto final. É essa a questão. Eu espero que aqueles edifícios que custaram 2 milhões sirvam para essa habitação para os jovens. Vamos ver. Ok. Avançamos então agora para o tal estudo que falou inicialmente. Sim. Um gabinete de estudos
sobre o município? O município? Obviamente, nós como Partido Popular Monárquico temos uma preocupação muito grande com a questão histórica, não apenas do país, mas, e porque obviamente a história dos concelhos e dos municípios se mistura com aquilo que é a história do país. Não adianta, nenhum povo cresce, no nosso entendimento, não percebendo de onde vem. Se não percebe de onde vem, não percebe a sua história, não sabe onde está, nem sabe para onde irá. Não vale a pena, é um chavão, mas é um chavão que se aplica. E ainda hoje em dia nós temos, inclusive, se visitar a página do município, eu percebo, vivemos num concelho de esquerda, com muita força da questão dos princípios da República, mas até a própria história do concelho, naquilo que é a gênese, nós fomos criados por decreto régio, não é? Como todos os municípios à época, e ao colocarmos ali a história do município, a nós, Partido Popular Monárquico, não nos parece que a história esteja contada, não digo que da forma verdadeira, porque essa sim poderá estar, mas da forma mais correta e mais elaborada, quando inclusive na história do município que descrevemos na página da Câmara Municipal, descrevemos quase que o facto de os princípios monárquicos terem falido à data da Constituição da República e de Loures ter sido o primeiro conselho a dia antes. Não foi Loures, não foi o único. Vários pronunciaram-se a dia 4 e não foi porque os princípios da monarquia estavam falidos, porque o princípio da monarquia continuam hoje ainda bem válidos e continuam inclusive até presentes na Assembleia Municipal de Loures, mesmo passados estes anos todos, estamos por cá. E por isso, acho que há formas de se contar as histórias e, por vezes, quem conta um conto acrescenta um ponto e nós achamos que isto faz parte da história, mas a história tem que ser entendida, respeitada, doa a quem doer, porque é a história para se perceber o presente e caminharmos para um outro futuro. Nesse sentido, a exemplo do que acontece em Lisboa com o Gabinete de Estudos Olisciponenses, sendo que, obviamente, a estrutura do Gabinete de Estudos Olisciponenses é uma estrutura pesada para o Executivo, mas achamos que está na hora de desafiar o município de Loures a passar a ter, em conjunto com alguns historiadores da Universidade Nova, de outras universidades, que possamos estudar melhor aquilo que é a história do concelho, o seu desenvolvimento, não do pós-25 de Abril, porque parece que Loures, quando falamos da história de Loures, existem algumas forças políticas que querem resumir isto aos últimos 40 anos. Não são 40 anos de história, Loures já existe há centenas de anos. E antes de ser proclamado ou decretado como município, tem uma história de quem andou por aqui, de quem passou por aqui, de quem aconteceu aqui. E achamos que é importante para toda a comunidade local que não vale a pena fazermos só as feiras medievais e achar que com isso recriamos tudo o que é histórico no concelho. Não é. Há muita história deste concelho que obviamente deve ser repensada ou reestudada, para não dizer estudada pela primeira vez, porque eu acho que nunca houve um estudo profundo acerca disto, mas nós achamos que é importante, porque inclusive a nível de património existem algumas zonas que nós porventura estaremos a destruí-la com a intervenção de novos PDMs sem termos noção do impacto que aquilo pode ter tido e percebemos a história que pode por ali ter passado, do que impacto a nível social aquilo pode ter tido no desenvolvimento do que quer que seja, porque todos sabemos que Loures era uma zona de fidalgos que no passado utilizado muito como um local de férias. Hoje em dia tenho dúvidas que alguém queira vir passar férias para aqui no estado em que as coisas estão, mas na altura era, há 200, 300, 400 anos atrás. Por isso há aqui uma série de histórias que devem ser repostas, que devem ser repensadas, e é bem do município e das gerações futuras que se perceba o que se passou por aqui, porque o município de Loures não tem que obrigatoriamente ter todas as freguesias, as ruas 25 de Abril e 1º de Maio e as avenidas da República espalhadas por todo o lado, porque se calhar há uma série de história aqui que não é conhecida, que não é pensada, nem foi estudada, e que eu acho que é importante para que nós, políticos, a população, as futuras gerações, percebam. Você acredita alguém que hoje em dia alguém diz com orgulho tenho muito orgulho, eu faço parte do Conselho de Loures. A história é que tem o teu conselho. As pessoas não conhecem a história do conselho. Nem eu conheço a história do conselho. E ninguém conhece. Não será o presidente Bernardino Soares
porque sabemos a determinada altura para a frente aquilo que foi criado. Não sabemos do que se passou aqui há umas centenas de anos, o que é que se passava em Bucelas, o que é que se passava no Tujal, o que é que se passava em Sacavém, e por isso é um trabalho denso que eu acho que valia a pena para a memória futura, que fique compilado, que seja um centro de estudos sobre o município. Existirão certamente, poderá dizer, mas existem outras prioridades, que ainda agora falou delas, da habitação e outras coisas para se gastar dinheiro. Mas uma população que não se consegue identificar com o seu passado não vai ter futuro. Eu acho que é importante termos, mesmo nível do desenvolvimento turístico de Loures, nós poderemos eventualmente, e acredito que sim, que com conhecimento, temos um exemplo claro que na última reunião do Executivo, quando se levantou a questão de se o Executivo iria ou não exercer a compra no cabeça de Montachique das ruínas que lá estão. Ruínas do quê? O Sr. Presidente do Executivo, e aí esteve bem a dizer ruínas do quê? Ruínas de um edifício que começou a ser construído, entretanto foi abandonado, e palavras dele até, aquilo tem um ar muito poético, mas aquilo ali nunca foi nada. Tem um ar poético, é engraçado, não é? É bom para fazer umas fotografias, bom para fazer... mas aquilo nunca foi nada. Mas nós temos uma série de coisas no Conselho, espalhadas, que foram coisas muito importantes. E isso deve ser repensado, isso deve ser visto. Isso as escolas devem visitar. Isso as escolas devem entender, as escolas do município devem entender. E em determinados pontos devem ser reabilitados e isso devem ser pontos turísticos. Não é apenas a arte urbana que é o ponto turístico, porque parece que a nossa história nasceu agora com a arte urbana. Vamos ter turismo de arte urbana. Acho espetacular, acho que os grafites em Loures são lindíssimos, gosto imenso daquilo que é feito. Não é isso que está em questão. Mas há coisas do passado que não vale a pena estarmos a destruir. Passarmos por ela com as bulldozers, destruir aquilo sem saber sequer o que é que ali está feito. Está um arco antigo, se aquilo for um arco romano, o que é que aconteceu ali, o que é que se passava ali? Destruímos as coisas com a intervenção humana e vamos nos arrepender daqui a uns anos quando alguém que venha à nossa frente se lembre de fazer este gabinete de estudos e que diga aqueles tipos de 2018 não tive tempo para parar isto, porque a obra foi feita em 2020 e o que mandaram fazer foi passar a bulldozer por cima. Por isso eu acho que, para além de tudo que já estragamos, nós, ser humano, acho que está na altura de ser repensado e vou tentar desafiar, não tenho poder de obrigar, mas tentar desafiar o Executivo para que este trabalho, que é um trabalho longo, que eu passarei, o Presidente Bernardino passará, outros passarão, e este trabalho estará sempre em desenvolvimento de estudar aquilo que é a história do Conselho, para que as gerações futuras olhem para trás e percebam do uau, afinal até moramos num sítio, sabes que passou aqui este, e passou aqui aquele, e que aqui vivia não sei quem, e vivia não sei o quê, e passou-se isto, e que os momentos históricos e aquilo que é a história que seja repensado. Ok, eu não posso deixar de citar aqui dois grandes historiadores que escreveram muito sobre o Conselho de Loures, o Dr. Vítor Adrião e a Dra. Máxima Vaz, e relembrar um ministro da Primeira República que teve a ousadia de querer tornar navegável o rio que vai até Sacavém, assim hoje houvesse alguém que tivesse essas ambições que vão rareando. Ok, obrigado Bruno, foi um prazer. Bruno Nunes, deputado municipal do Partido Popular Monárquico na Assembleia Municipal de Loures. Obrigado. Obrigado.